A sanção do pacote anticrime com a criação do juiz de garantias repercutiu no Congresso e fez com que aliados do presidente Jair Bolsonaro saíssem em defesa do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O pacote anticrime foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro na noite da última terça-feira. O texto prevê o aumento do tempo máximo de prisão de 30 para 40 anos e o endurecimento de penas com o objetivo de reduzir a criminalidade. 25 pontos da proposta foram vetados por Bolsonaro, mas o que vem causando polêmica é a ausência de um veto. O presidente manteve a criação do juiz de garantias para as ações criminais. Com isso, todos os processos terão 2 juízes. Um acompanhará as investigações, determinando buscas e medidas preventivas, e o outro atuará no recebimento da denúncia e no julgamento. Essa figura não existia na proposta original, elaborada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ela foi incluída durante as discussões na comissão especial da Câmara. Pelas redes sociais, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, que sugeriu a mudança na proposta, defendeu que o juiz de garantias é um aprimoramento da justiça por fortalecer a imparcialidade e proteger os direitos dos cidadãos contra abusos. Desde as discussões na Câmara, o ministro Sérgio Moro já tinha se manifestado contra a criação dessa figura. Na semana passada, num documento enviado ao Palácio do Planalto, Moro pediu o veto do presidente a esse trecho, alegando que não há condições de aplicar o conceito no Brasil. Segundo ele, não há juízes o suficiente no país. Durante uma entrevista ao site Antagonista, no último dia 20, antes da decisão do presidente, o ministro explicou por que deveria haver o veto. É inviável na prática, né? Ainda mais sem regras de transição, sem alguma modelagem de como isso poderia funcionar. Aqui não tem nada a ver também com questão, é endurecimento, é enfraquecimento. Não, é questão de constatar que não cabe na nossa estrutura judiciária. Isso é muito bom na Europa, né, que tem uma dimensão muito menor do que a nossa dimensão continental e que tem recursos muito maiores. Depois de contrariado por Bolsonaro, Moro comentou a situação pelas redes sociais. Disse que não é o projeto dos sonhos, mas contém avanços. Reafirmou que sempre foi contra algumas inserções feitas pela Câmara, como o juiz de garantias. E finalizou dizendo: apesar disso, vamos em frente. Em outra rede social, o presidente argumentou que não pode sempre dizer não ao parlamento, pois estaria fechando as portas para qualquer entendimento. Bolsonaro ainda parabenizou Moro e afirmou que só houve avanço porque também ocorreram recuos em alguns pontos. No entanto, parte dos parlamentares saiu em defesa de Moro e reclamou da ausência do veto, que tinha sido negociado com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, disse que a sanção foi, no mínimo, estranha e, no máximo, inconstitucional. Ainda ressaltou que o juiz de garantias inviabiliza o sistema criminal brasileiro, gera atrasos intermináveis no julgamento de processos contra o crime organizado e combate à corrupção e representa um retrocesso. O juiz Marcelo Bretas, que é responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro e pode ser afastado do julgamento dos processos, também reagiu. Disse que o processo penal brasileiro perderá eficiência e celeridade com a adoção do chamado juiz de garantias. Na tentativa de reverter a situação, o Podemos promete recorrer ao Supremo Tribunal Federal pedindo a inconstitucionalidade da criação do juiz de garantias, por não haver previsão orçamentária para colocar a medida em vigor. O presidente Bolsonaro quis atender a setores do Congresso não vetando essa parte do projeto. Olha, o juiz de garantias tem de bom a alternância de juízes de um processo. Um monta a peça judiciária, outro julga. Isso, teoricamente, ajuda a aperfeiçoar a sentença, porque o juiz de garantias estaria livre de quaisquer sentimentos infundidos pela montagem do processo. Para os defensores do juiz de garantias, não haveria novas despesas. Os juízes de varas diferentes desempenhariam ora uma posição, ora outra. O fariam alternadamente. Quem é contra acha, entre outras coisas, que o juiz de garantias
fará o processo, que já é demorado, muito mais moroso e que um número enorme de comarcas do Brasil tem apenas um juiz. Não dá para fazer esse alternar de juízes. Pelo jeito e pelas dificuldades e custos de implementação, o juiz de garantias acabará sendo carta fora do baralho.